Líder da Juventude Eleve da Igreja da Cidade, Marcos Madalena é pastor da Rede Inspire de Igrejas, idealizador do Velos Project, mobilização de evangelismo via igrejas locais e autor de livros como Ministério com Jovens e Criativos. Vamos receber Marcos Madalena. Bom dia, Eleve Conference. Você está vivo? Você está bem? Então vamos para a palavra nessa manhã. Obrigado, Lud, por nos abençoar tanto aqui. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Lud. Deus te abençoe. Lud, além de ser uma ministra de adoração que tem abençoado tanto a nossa nação, ela também faz parte de um time de plantadores de igrejas da nossa igreja. Nós estamos plantando 35 igrejas, muitos deles são jovens, e a Lud está nos apoiando, plantando uma igreja na cidade de Campinas. Se você conhece alguém de Campinas que não tem uma igreja, se você tem um amigo lá que está fazendo faculdade ou que não conhece Jesus ainda, fale com a gente vai conectar com ela lá. Nós acreditamos que o tempo de juventude na igreja não é só para você participar de programação legal, tá? Mas você tem uma missão. Nós vamos plantar igrejas em todas as cidades dessa nação por jovens apaixonados por Jesus e no mundo também, amém? Se você vai fazer faculdade em algum lugar, você não pode ir para lá tentando se proteger para não se perder. Você tem que ir para lá com uma missão. Você vai levar avivamento para aquele lugar. Talvez nasça uma igreja na faculdade onde você vai fazer. Então tenha sempre isso em mente e no seu coração, amém? Vamos orar aqui mais uma vez. Coloque o seu coração aí diante do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por cada um nessa manhã. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Obrigado por cada pessoa que o Senhor está usando. Obrigado, Pai, pelo dia que se renova. A Tua palavra, a Tua misericórdia que se renovam sobre nós também. Obrigado por cada voluntário servindo nessa manhã, lá no estacionamento, aqui na equipe técnica, na recepção, em todos os lugares. E que o Senhor, Pai, se alegre com todo esse encontro aqui, que não seja apenas algo que alegre o nosso coração, mas que seja para o Senhor. Abençoe todos que acompanham também online. E agora, Pai, fala ao nosso coração mais uma vez, que a Tua palavra seja viva, poderosa, clara, que o Senhor se revele a nós de uma forma única e especial, apesar de mim, e que a glória seja Tua, em nome de Jesus, amém. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele está falando sobre o foco, sobre aonde deve estar a nossa atenção. Nós muitas vezes não temos falta de atenção. Sabe por quê? Sabe qual que é o motivo de não conseguirmos focar a nossa vida na direção certa? Não é falta de atenção, é excesso de atenção. E a palavra aqui que Paulo fala, fixar. E essa palavra fixar não é uma palavra hype em um mundo fluido. Fixar, enraizar, permanecer. A palavra se fundamentar não é algo hype nos nossos dias. E Paulo está falando para um contexto extremamente específico. Por quê? Porque a cidade de Corinto, que é a igreja onde Paulo plantou uma das suas igrejas, ele ficou ali por 18 meses, em uma das suas viagens missionárias. Essa cidade é a cidade que mais deu trabalho para Paulo. Se juntar todas as igrejas que Paulo plantou, juntas não dão o mesmo trabalho que Paulo teve com a igreja de Corinto. E também não é por menos, porque a cidade de Corinto, que era ali um feixe de terra de mais ou menos 6 quilômetros, que ligava a região do Peloponeso à Grécia Antiga, tinha 2 portos e concentrava então ali
um número de viajantes, de comerciantes de toda a parte do mundo. Então ali você poderia comprar o melhor que havia do mundo. Então era uma cidade de um rico comércio, era uma cidade extremamente estratégica, por isso foi conquistada e reconquistada várias vezes. Nesse período aqui, o Império Romano dominava então essa cidade, e era uma cidade de viajantes, e também onde havia o templo da deusa Afrodite, e o templo também de Apolo. Conta-se que havia cerca de 1000 prostitutas cultuais que no entardecer saía então do templo de Afrodite para vender os seus corpos ali pela cidade. A cidade de Corinto era como se fosse uma Las Vegas antiga, sem câmera para registrar, sem rede social para cancelar e sem tudo que nós temos hoje em dia para fazer tudo tão conhecido tão rapidamente. É como se fosse um carnaval de 12 meses, onde as pessoas se entregavam a todo tipo de experiência e a todo tipo de prazer e a todo tipo de consumo. E aí então essa cidade foi uma cidade extremamente desafiadora para Paulo, e também muito aberta à arte, à cultura, com seus jogos esportivos que aconteciam também de tempos em tempos. Era o segundo maior, perdendo apenas para a cidade de Éfeso, onde começa ali uma primeira forma dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Então era a segunda maior evento esportivo do mundo. Então ali era um lugar onde se abria para várias culturas. Então o gnosticismo crescia bastante, onde eles trocavam a crença em um Deus, em um conjunto de filosofias, de conhecimento. E nesse contexto de muitas influências, nesse contexto de uma entrega intensa a todo tipo de prazer, e depois da igreja perder completamente o seu foco, porque Paulo vai escrever sobre os dons espirituais. Ele vai dizer: não é sobre vocês, é sobre edificar uns aos outros. Depois Paulo vai escrever falando que eles não quiseram participar da coleta, da entrega para ajudar os santos de outros lugares que passavam por necessidades. E aí então ele vai falar sobre por que Deus nos prospera, o que é uma semente, e vai mostrar exemplos de outros que passavam por extrema dificuldade e quiseram participar dessa coleta. E também eles trocaram Paulo, eles cancelaram o pastor que os gerou, eles cancelaram aquele que levou Jesus para eles, e então eles começaram a seguir outros super apóstolos. Eles perderam o foco nisso também. E aí Paulo está falando aqui também sobre o sofrimento, porque eles acusavam meio que Paulo que ele sofria demais para ser uma pessoa usada por Deus, e não queriam esse tipo de cristianismo. E então começaram a ouvir aqueles que falavam somente aquilo que eles queriam ouvir, para o seu próprio prazer. Contrataram alguns palestrantes emocionais que faziam eles ficarem um pouco mais confortáveis a ouvir o Evangelho. Tem alguma semelhança com os nossos dias? Você está lembrando de alguma coisa aí? Paulo está escrevendo sobre o que é mais importante, aonde deve estar o nosso foco para uma cidade. Gente, olha o que o Eugene Peterson fala sobre a cidade de Corinto. Mesmo para os gregos, que não dispensavam uma farra, os coríntios tinham má reputação. Os gregos criaram a expressão corintianizar, que significava ser incrivelmente promíscuo. Eles estavam acostumados com religiões que ofereciam rituais malucos como forma de obter entendimento e imortalidade. Imitar um coríntio era imitar um bêbado. Então, nesse contexto, Paulo está falando sobre fixar os olhos naquilo que não se vê. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu não sei se você está percebendo o que está acontecendo com a gente nesses dias. Nessa cidade romana, também tem uma tortura romana, em todo o Império Romano, que era conhecida como distractio. É a origem da palavra distração. Então essa tortura romana é impressionante,
como o ser humano, ao longo da história, usou a criatividade para fazer todo tipo de maldade. E nessa tortura romana, o que acontece? Os membros do corpo, coloca a imagem aí para mim, por favor, dessa tortura romana. Os membros do corpo eram amarrados, as pernas e os braços, a 4 cavalos, que eram então, eles apanhavam para eles correrem, até que todos os membros do corpo fossem então desmembrados. Coloca a segunda imagem, por favor. Esse era um dos espetáculos romanos. Quem recebia essa sentença eram aquelas pessoas, por exemplo, que atentavam contra a vida do imperador. Ou que assassinava alguém de alta posição do Império Romano, significando então uma tomada de poder, um golpe de Estado. Então era uma sentença extremamente dura, que se tornava um espetáculo público, para que ninguém repetisse esse feito com essa cruel maldade. E o nome dessa tortura era distractio, de onde surge a palavra distração do latim, que é tensão em diferentes direções. Tensão em diferentes direções, que vão fazer o quê? Que vão desmembrar, dilacerar, destroçar completamente, até a morte, cruelmente, uma pessoa. É interessante quando nós olhamos para uma era de distração, onde a Ana Lemke, de Nação Dopamina, vai dizer o seguinte, que nós hoje estamos na era do capitalismo límbico ou da economia da dopamina, onde tudo que consumimos tem que liberar dopamina. Nós temos que ter um tipo de prazer que vai servir para um tipo de fuga, que vai gerar um tipo de dependência, que vai nos desfocar, nos distanciar da realidade, para que nós encontremos algum tipo de desconforto, de conforto na era que a gente vive. Ela fala que o ser humano, na verdade esse é um estudo da sociologia, nós estamos mudando da era do homem religioso para o homem psicológico. O que é isso? O homem religioso nasceu para ser salvo, o homem psicológico nasceu para ser satisfeito. E nessa era do capitalismo límbico, nessa era da economia da dopamina, nessa era do homem que nasceu para ser satisfeito, que não tem mais a percepção da sua urgente necessidade de salvação, nós temos um dado sobre as mortes no mundo hoje, tá? No mundo hoje, olha isso aqui, 70% das mortes são atribuídas a fatores de risco comportamentais modificáveis, como fumar, inatividade física e dieta. Os principais riscos globais para a mortalidade são pressão alta, consumo de tabaco, nível elevado de açúcar no sangue, inatividade física e obesidade. Em 2013, estimou-se que 2,1 bilhões de adultos estavam, por exemplo, acima do peso, em comparação a 857 milhões em 1980. Olha só, tensão em diferentes direções, distractio, que é essa tortura, e pessoas cada vez mais morrem por desfocarem a sua atenção e se entregarem a prazeres da vida até literalmente a sua morte, e uma morte evitável. Essa é a realidade do nosso tempo. Sem contar que saúde mental é uma das principais questões que geram a nossa pandemia atual de transtorno de ansiedade, de depressão. E aí nós temos também a velocidade que a gente vive. É o famoso fear of missing out, que é uma tensão da nossa geração. É o medo de ficar de fora.
E aí o Rick Vilodas vai dizer: a velocidade em que vivemos é uma violência contra a nossa alma. As distrações internas e externas minimizam a capacidade de vermos a atividade de Deus ao nosso redor e dentro de nós. E aí eu quero te chamar a atenção para outra coisa. Se distração significa tensão em diferentes direções, te destroçando, atenção significa tensão numa única direção. Atenção significa focar toda a atenção, toda tensão numa única direção. E a gente foi criado por um Deus que nos fez para que toda a nossa afeição, para que todo o nosso foco de vida seja numa única e exclusiva direção. É por isso que Jesus disse em Mateus 22, 37, 39, resumindo o foco do cristianismo, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ou na mesma direção, ou no mesmo propósito, ou no mesmo foco: ame o seu próximo como a si mesmo. Aleluia! E eu penso que Deus nos juntou nesses dias para alinhar a nossa atenção numa única direção e nos salvar de sermos destroçados por tensões e direções opostas nos dias que a gente vive. Em nome de Jesus, o seu chamado, o seu propósito, o que Deus tem para a sua vida, não será cancelado, não se tornará uma tragédia, porque o Senhor está alinhando o seu foco, o Senhor está alinhando a sua atenção, o Senhor está salvando você de viver fora do propósito, na direção errada. É tempo de usarmos todo o nosso coração, é tempo de usarmos toda a nossa mente, numa única direção: amar o nosso Cristo, servir o nosso Cristo. E 2 Coríntios 4, quando Paulo está trabalhando em algo que é desconfortável para esses cristãos, como muitas vezes é para nós também, ele vai falar, 2 Coríntios 4 é uma das 5 listas de sofrimentos de Paulo nessas 2 cartas, e ele vai falar sobre tudo que ele passa, e ele então vai falar por que eu passo pelo que eu passo, e eu enfrento todo tipo de desconforto, e eu mantenho o meu coração, a minha vida, o meu ministério, o meu chamado, o meu esforço, todo o meu foco numa única direção. E ele está convidando então esses cristãos para viverem o mesmo, e esse é o chamado para nós nesse tempo também. Então nós vamos caminhar aqui em 4 chamados que Paulo faz em 2 Coríntios 4 para focarmos a nossa vida no que é eterno. Primeiro, Paulo vai dizer que a grandeza está no servir. Sobre você focar o seu chamado, de servir o seu próximo. 2 Coríntios 4:1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Você conhece alguém desanimado? Você já ficou assim: eu vou desistir desse negócio de liderar jovens? Esse pessoal dá trabalho demais. Eu durmo pouco, trabalho muito, ninguém reconhece, e tudo que dá errado na igreja é culpa da juventude também. E você, eu não sei, mas você conhece também pessoas desanimadas que quantos aqui conhecem pelo menos um amigo seu que cresceu na igreja e não está mais na igreja? Levanta a mão. Quantos conhecem pelo menos 3? Levanta a mão. Esfriamento espiritual, segundo uma pesquisa que a gente fez, o desânimo de continuar fazendo parte, esfriamento da motivação e o esfriamento espiritual, a motivação de servir a Deus, esfriamento do coração na presença de Deus e no propósito de Deus, tem sido uma das principais causas de distanciamento da fé de pessoas que saem da igreja.
E é interessante que Paulo está nos falando sobre o antídoto para o desânimo espiritual, para o desânimo na vida, para o desencorajamento. Ele está falando, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. E o que é ministério aqui? É diaconia. O que é diaconia? É serviço, ministério, e olha só essa definição: especialidade daqueles que executam pedidos dos outros. Ele está falando que quem não vive apenas para si mesmo é alguém que vai viver encorajado. Quando você começa a ter uma fé, onde você frequenta a igreja, você até aprende umas coisas na igreja, e você é parte de um ambiente cristão, e o seu foco é: o que estão fazendo por mim? O que estão fazendo para eu me sentir bem, para eu me sentir encorajado, para eu não me distanciar? O que fizeram quando eu caí? O que fizeram quando eu precisei? O que fizeram? Por que não reconheceram? Quando você vive assim, você está vivendo num caminho onde você tem um potencial risco de ficar desanimado a qualquer hora. E o desânimo aqui que Paulo vai falar é o que? Desanimamos, algumas versões vão dizer desfalecemos, que é estar completamente desanimado, esgotado e exausto. Você sabe qual que é uma das expressões dos nossos dias? Eu estou cansado de estar cansado. Estou cansado o tempo todo. Estou cansado em todos os lugares. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de nós estamos cansados porque estamos focados em nós mesmos. O cansaço não vem por fazer algo. O cansaço vem por causa do foco que temos naquilo que fazemos. E Paulo é alguém que vai relatar prisão, é alguém que vai relatar também naufrágio, que vai relatar fome, que vai relatar açoite, tortura. E ele fala sobre o seu foco permanecer no lugar certo. Certa vez, está lá em Atos capítulo 20, um grupo de irmãos na cidade de Mileto fizeram uma reunião com Paulo e decidiram impedir Paulo de ir para Jerusalém, porque lá em Jerusalém Paulo iria morrer, porque lá em Jerusalém Paulo não voltaria mais. E eles amavam tanto Paulo, eles estavam preocupados com o conforto de Paulo, eles estavam tão preocupados em que Paulo continuasse com sua integridade física conservada e que nada de mal acontecesse a ele. Então eles imploram a Paulo que não vá. E Atos capítulo 20, verso 24, Paulo vai dizer: contudo, eu não considero a minha vida de valor para mim mesmo. Eu nasci para cumprir um chamado, eu tenho um ministério, eu não quero simplesmente preservar a minha vida. É melhor morrer na vontade de Deus do que viver fora dela. Paulo, ele não precisa de um irmão visitar ele para deixar ele melhor, para continuar seguindo o seu chamado. O povo está preocupado com ele, porque ele está tão focado, que ele pode até morrer pela causa de Cristo. Que as pessoas fiquem preocupadas com você, porque a sua vida é sobre Jesus e sobre servir o seu próximo. Que as pessoas comecem a olhar assim: não, daqui a pouco, quando eu voltei para Jesus, tinha uma galera que ia lá falar para mim: não, você está meio fanático. Tinha gente que lá em casa, que até batia na porta do meu quarto, esse negócio de orar de madrugada. Calma aí, você vai morar na igreja agora? O que está acontecendo? E tinha gente que falava: olha, um irmão muito maduro na fé, de muito tempo na igreja, falava assim: é o seguinte, eu estou preocupado com você depois que essa empolgação passar, porque não termina muito bem. Deixa eu te falar, eles estão preocupados até hoje, porque até hoje não passou. Você vai servir no final de semana, seus amigos vão para a praia. Não tem pecado ir para a praia não, você tem que ir também de vez em quando. Tá? Você vai estar lá na recepção no final de semana. Às vezes você vai estar com a mãozinha do Mickey lá na frente fazendo assim, ó.
E você vai se envolver aonde você for útil, aonde Deus chamou para estar. Você vai se disponibilizar, você vai estar aqui no culto, você vai estar aqui depois do culto, você vai se lembrar daquele que não está aqui, você vai terminar o final de semana, e às vezes depois de servir tanto, você ainda vai para um rolê depois do culto. Você vai começar a segunda-feira, e o pessoal que voltou da praia, está tudo na deprê, o pessoal tudo de ressaca, e você chapou, mas você não está de ressaca. E você continua encorajado, porque você teve um final de semana na grandeza do servir a Deus e do servir ao seu próximo. E você está feliz por aquela pessoa que aceitou Jesus no final de semana. Você está feliz por aquela conversa de discipulado que encorajou alguém. Você está feliz porque você fez parte daquilo que Deus te colocou. Nós tivemos uma experiência aqui recentemente de um irmão muito querido que está aqui com a gente. E ele ele está habitando na casa do Senhor literalmente. Ele é um recém-convertido, e ele era líder de uma torcida, ele era um dos líderes de uma torcida organizada, de um clube que está bem fraco aí, né? Estado de São Paulo. E aí, aconteceu o seguinte, que ele veio ao encontro dos homens de honra, ele conheceu Jesus, e ele ficou tão empolgado com esse negócio de servir a Deus, de servir ao próximo, porque tudo que ele faz com muita intensidade, é uma característica dele. E ele então começou a se envolver, e ele não tinha nem se batizado, ele deu o nome dele para servir. E aqui na igreja a gente não enrola muito, tem áreas que as pessoas podem servir assim que chegam, e a gente procura não burocratizar muito o processo. E aí então ele começa a servir lá na frente do ministério de boas-vindas, só que no dia que chega a escala, é um dia de um jogo, que ele ia com um ônibus, e que ele estaria lá em Belo Horizonte, nesse jogo, com a sua torcida organizada, do time do coração dele, que não é pecado torcer para o seu time do coração, já sofri muito pelo meu time, tudo bem? E aí então, ele fica na dividida, eu vou para o jogo ou eu fico? E ele diz que sentiu no coração dele, que a intensidade, a afeição, a entrega dele, nessa estação da vida dele, estava sendo completamente direcionado para Jesus, e era algo sério na vida dele agora. E sabe o que aconteceu? Ele veio servir. No domingo, enquanto ele estava servindo, logo depois do almoço, a galera começa a voltar de Belo Horizonte. Aquele ônibus sofre um acidente, e 11 pessoas daquele ônibus morrem. E ele tem aquela legítima sensação de que a grandeza do servir, a grandeza de propósito, salva a nossa vida, às vezes literalmente. Aleluia. É tempo de direcionar o nosso foco completamente para Jesus, e é impossível você dizer que o seu foco está em Jesus, se você não está servindo em lugar nenhum, sabe? Se você não está fazendo uma entrega completa, também envolvendo o estar presente para fazer parte, de fazer acontecer o ambiente, o culto, o ministério, aonde você está. Ou senão você vai virar mais um consumidor espiritual gospel. Daqui a pouco você vira um frequentador de missa evangélica aos domingos. Daqui a pouco você começa a namorar e vaza do culto. Aí termina o namoro, tem o término de namoro missionário. Aí você volta para renovar o estoque, as opções. Ou se não, volta quando já estiver lascado no casamento. Então é tempo de você direcionar o seu foco em Jesus. Fala comigo, a grandeza está no servir. Então Paulo, ele continua encorajado, e você vai continuar encorajado em nome de Jesus. Por isso que o Rick Warren fala que o cristão, ele deve ser conhecido mais pela sua generosidade do que pela sua prosperidade. Amém? Então, segundo chamado que Paulo fala, sobre o nosso fundamento. Então ele está dizendo, o nosso fundamento é a verdade em Jesus, foque a palavra. 2 Coríntios 4:2, então ele está falando, se a gente vai servir, se a gente vai entregar algo para o nosso próximo, se a gente não vai viver para nós mesmos, o que a gente vai entregar? O que nós temos de nós mesmos? Não, ele está dizendo aqui,
Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo está falando, antes de ele falar da exposição clara da verdade, ele está falando, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano ou distorcemos a palavra de Deus, porque ele está sendo colocado em comparação pelos irmãos de Corinto, sabe, com os super apóstolos, os pregadores motivacionais, aqueles que queriam também que eles voltassem a algumas práticas que Jesus tinha tirado do mapa, porque ele agora era o foco. E Paulo então está dizendo, nós expomos claramente a palavra de Deus, e quando expomos, não é ela que muda, é a gente que muda. Quando expomos, eu não adequo ela ao meu estilo de vida, ao meu conforto, ao meu prazer. Eu não nasci para ser satisfeito, eu nasci para ser transformado pela presença de Deus, pela palavra de Deus. E nós não fomos criados para simplesmente saber a palavra de Deus, mas para sermos transformados por ela. Se eu mudo a palavra, porque eu não quero deixar alguma coisa, ou porque é mais confortável para mim, Deus não é mais o meu Deus, eu sou Deus de mim mesmo. Nós temos um fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus. Foque numa única direção, a palavra de Deus é o seu guia. Sabe, nós temos que focar a nossa vida em ouvir, crer e praticar a palavra de Deus. Terceiro, Paulo está dizendo, a revelação de Cristo nos transforma. Então foque em quem Deus é, verso 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Olha que lindo, gente. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. Sabe, não é apenas conhecimento, não é frequentar lugares para fazer coisas, é conhecermos quem Deus é. Quando você foca na direção de Deus, quando a atenção da sua vida, sabe, gente, todo mundo vai ter problema. Paulo está falando um texto cheio de problema. Daqui a pouco você vai ver uma lista de problemas que ele passa. Ele vai falar de que ele é levado completamente ao seu limite o tempo todo. Mas toda essa atenção, a rejeição dos irmãos daquela igreja, o sofrimento de ser açoitado, de ser perseguido, de passar fome, ele pega toda essa atenção e ele leva para Cristo. E ao invés dele morrer, dele desistir, ele é fortalecido, porque Cristo se revela no sofrimento, Cristo se revela em todos os momentos, ele brilha em nosso coração a si mesmo, e ele brilha então o conhecimento da glória de Deus, e nós podemos ver a face de Cristo em tudo que nós enfrentamos, e nós temos força para continuar, e temos força para cumprir o nosso ministério, e temos força para caminharmos segundo a vontade de Deus. É tempo de realmente conhecermos o prazer da presença de Deus. A presença de Deus é prazerosa também. A presença de Deus é prazerosa. Sabe, quem vive seduzido pelo pecado, às vezes é porque não conheceu o prazer da presença. Não conheceu o prazer de ter a revelação de Cristo, de caminhar com Ele. Eu lembro quando a gente começou a fazer evangelismo de carnaval, e a gente começou a ir para os ajuntamentos de jovens no contexto do carnaval, nas cidades ao nosso redor. Eu me lembro que uma vez nós estávamos com um grupo de 800 a 900 jovens no carnaval, e a gente começou a fazer um evangelismo, e muitas pessoas começaram a se converter. Naquele dia eu me lembro, foi tão fatídico, foram 253 decisões por Jesus. Quando a gente termina, a gente vai para a frente da prefeitura da cidade, que era o fim da avenida, a gente se ajoelha naquela praça, e ouve-se uma oração em voz alta daqueles jovens ali, agradecendo a Deus pelo que Ele tinha feito, porque Ele tinha se revelado naquele lugar, para muitas pessoas, eles estavam sendo usados por Deus. E quando a gente termina aquela oração, quando eu viro para trás, tem 2 emissoras de TV fazendo uma entrevista, e a entrevista era assim:
você que é o líder aí? Eu falei, sou. Me explica uma coisa. Como é que você consegue manter tantos jovens na igreja? Vem uma indignação tão grande. Porque assim, parece assim, a igreja é um lugar chato, de gente fanática e doida. É o pior lugar para jovens. Como é que você consegue manter eles lá dentro? Você deve ser muito bom. Essa igreja deve ter todo tipo de opção que não tem em nenhum lugar da sociedade. E é por isso que os jovens vão lá. Ou senão você prende eles lá dentro. E eu olhei para ela assim, eu segurei a resposta que eu queria dar. E eu falei, nós não mantemos jovens na igreja. Eu não posso fazer isso. As portas são abertas. Quem quiser entrar, entra. Quem quiser sair, sai. Mas uma vez que eles conhecem quem é Jesus, o que é mais atraente do que Ele? O que preenche mais do que Ele? Sabe, às vezes nós estamos perdendo, entre aspas, jovens. Às vezes nós estamos perdendo pessoas para o mundo, porque no nosso meio os nossos encontros não são sobre Ele. Os nossos programas, até para trazer mais conhecimento, expõe o orgulho de muita gente, mas não revela quem Cristo é. As nossas experiências criam hierarquia de pessoas com dons maravilhosos, mas não são sobre revelar o Cristo ressurreto, que brilha a sua face em nossos corações, e temos intimidade com Ele, somos preenchidos por Ele, somos transformados por Ele. É tempo de conhecermos mais quem Jesus é. Então, Paulo está dizendo, foque nisso. Esse é o foco. A revelação de Cristo nos transforma. Eu estou pregando junto com mais gente aí, parece, né? Olha a distração aí, gente. Aí, olha só. A distração do prazer de quem não conhece a presença. Se você não conhece a presença, a dopamina atrativa do nosso tempo vai destroçar você. Se você não conhece o prazer da presença de Deus. Ana Lembre que fala, na era da dopamina, o prazer é imediato e constante, mas a felicidade duradoura e o significado profundo muitas vezes nos escapam. Essa profeta nem crente é. Ela está falando que nós estamos perdendo a felicidade duradoura pelo prazer imediato e constante. Pelo prazer de milésimos de segundos num post. Pelo prazer de todo tipo de tentação digital. E ela é uma mulher que atende hoje viciados, que tem tudo, não tem nada, que moram no Vale do Silício, são extremamente ricos, trabalham nos melhores lugares e não conseguem se libertar de um vício que foi um prazer, que foi uma compulsão, que foi uma fuga e que hoje eles são escravos dela, desse prazer. Ela vai dizer, nossa sociedade está inundada por estímulos que promovem a liberação de dopamina, mas precisamos aprender a discernir entre o prazer superficial e a verdadeira satisfação. Aí eu me lembro do Lou Engle, que vai dizer o seguinte, primeiro, se a disciplina fosse o foco, os fariseus eram um exemplo. O foco não é disciplina, é o relacionamento. E aí ele vai falar sobre aonde nós somos preparados nessa jornada. Ele vai dizer o seguinte, sobre os desconfortos da jornada e encontrar satisfação plena em Jesus. Os profetas são forjados nos desertos dos jejuns e não nas iguarias dos banquetes. Os atrasos divinos e as disciplinas do deserto estão te preparando para cumprir o seu destino. Fugir do seu lugar secreto vai roubar de você a preparação para o seu destino. Eu tenho entendido uma coisa, gente, na caminhada com Deus, o tempo que a gente vive é fogo contra fogo. Ou a gente queima no secreto, ou a gente queima no burnout. Em nome de Jesus, você vai queimar no secreto. Você vai apresentar-se diante de Deus, antes de estar diante dos desafios dessa vida. Você vai estar diante de Deus, queimando no secreto, cheio da presença, alimentado, satisfeito por Ele, para não precisar de like desse mundo. Para não ser um miserável atrás de mais um like, de mais um comentário, de mais um elogio. Você não precisa disso, porque a presença de Deus te satisfaz. Aleluia! Você não precisa, sabe,
Às vezes nós estamos embriagados pela performance e pelo sucesso, porque nós temos uma geração que idolatra a performance, o resultado e o sucesso. Nós não estamos aqui para idolatrar resultado, nós já temos um Cristo, nós seguimos a Jesus. E é Ele é suficiente para nós. E por último, Paulo vai falar sobre o poder de Deus. O poder é de Deus e a glória é de Deus. Então foque no que Deus faz. Foque no que Deus faz. Foque em servir o seu irmão. Foque em conhecer e praticar a palavra de Deus. Foque em conhecer a revelação de Cristo. E foque naquilo que Deus faz. Aí Paulo fala no verso 7: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aí você vence, mas você não pode nem ter mérito nisso, porque você vence no poder de Deus. Aí você pode glorificar a Deus aonde você está. Em nome de Jesus, essa vai ser a sua jornada de vida. Como nós, cheios de defeitos, como nós, como eu. Mas eu pergunto: Senhor, o Senhor me escolheu mesmo, né? Sou eu? Eu nunca me escolheria. Sabe, tem muitas pessoas que se sentem aqui assim. Eu me lembro de uma experiência que eu tive agora, um mês atrás. Eu pude ministrar lá em Luxemburgo, um país de 600 mil habitantes, apenas 355 nativos cristãos, que ainda tem o Velho Testamento em plena Europa, traduzido para o seu idioma, luxemburguês. E Deus está fazendo algo incrível. A segunda maior igreja do país tem 300 membros, a maior igreja tem 400. E as pessoas falam muitas línguas, e lá os imigrantes todos se unem nos mesmos lugares, porque quase todo mundo é imigrante, 41% do país. E eu preguei num domingo, e foi uma experiência tão linda. E aí então, quando eu faço o apelo ao final, várias pessoas vêm à frente, e uma daquelas pessoas tentam falar comigo com dificuldade. Eu desci para abraçá-las, eu não entendo direito. Depois eu consegui compreender. Ele dizia o seguinte: é a primeira vez que eu entro numa igreja. Segunda coisa que ele diz: é a primeira vez que eu entendo português. E eu achei que era o português de Portugal que ele entendia, seria um pouco mais compreensível o que estava acontecendo. Mas aí o pastor chega e... O Rafael é italiano. Ele nunca tinha entrado numa igreja. Ele não estuda o português. Ele ouviu a mensagem do começo ao fim, e ele diz: eu entendi, e hoje eu estou me entregando a Jesus. Aí eu pensei assim: ainda bem que eu sou bom no italiano, né? Só que não. Gente, eu nunca estudei italiano. Sei falar bravo, tchau, que mais? Mamma mia, né? Tem umas 3 ou 4 que eu sei, que eu já até esqueci agora, tanto que eu sou bom no italiano. Mas deixa eu te falar, o Espírito Santo conhece todos os idiomas. O Espírito Santo conhece todas as pessoas. E não quer dizer que eu não vou estudar um idioma se eu for chamado para servir num país e tem aquele idioma. Se eu posso estudar, o Senhor vai me ajudar a aprender. Ele vai se revelar a mim nesse processo. Eu vou ser preparado pelo meu destino numa entrega de processo, de renúncia e de estudo. Mas o Senhor faz coisas que você, o mais preparado que tiver, não chega aos pés daquilo que Deus faz. E a sua jornada não pode ser definida pelo seu mérito, pelo seu título, pelo seu diploma, pela sua fé inabalável, pela sua justiça própria, pela sua fé, no que eu digo, no seu esforço próprio. A sua jornada, no final das contas, é definida pela presença de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. É por isso que nós estamos aqui, e é por isso que eu creio que Deus fará grandes coisas por meio de você. Tem gente que está tão focada em si mesmo que não consegue desfrutar da presença e do poder de Deus. É tempo de você se lançar em desafios que você tem medo, para que o poder de Deus se manifeste lá. E Paulo fala, ele vai explicar a sua jornada. Só se explica porque Deus está. E Paulo não está falando apenas como um teórico. E ele vai falar o resultado daqueles que fixam os olhos naquilo que é eterno e não naquilo que é temporário. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu queria ler com você como Paulo traz então uma realidade que, em nome de Jesus, vai ser a realidade da sua vida.
Você não vai ser destroçado pelas distrações desse tempo. É tempo de destroçar a distração. É tempo de destroçar aquilo que está desmembrando, aquilo que está matando você. É tempo de voltar os seus olhos completamente para o seu Cristo e ter uma vida com atenção focada em apenas uma direção. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler aqui o verso 8 a 11, depois o verso 14 a 18. 2 Coríntios capítulo 4. Então vamos lá. O texto vai dizer o seguinte, verso 8: de todos os lados, essa vai ser a realidade da sua vida em nome de Jesus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Depois do verso 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Verso 16, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, essa é a sua história. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, aleluia. Que essa palavra sustente você. Ei, você está aqui, você crê no que a palavra de Deus diz? Vamos fazer um pacto aqui junto? Se a gente fizer um compromisso, que todo mês você vai se renovar. Se você cair, você volta atrás e faz esse pacto de novo. Nenhuma rede social, nenhuma conversa de WhatsApp. Aí você fala para a vida antes da palavra de Deus. Nenhuma rede social, nenhuma conversa de WhatsApp, nenhuma reunião difícil, nenhum dia você vai fazer tudo que você gosta sem antes ouvir o que Deus diz, porque antes de ouvir a palavra de Deus você não tem nada para dizer. Antes de ter um tempo com Deus, você não tem nada para fazer. Ele é o primeiro, e você vai terminar todos os seus dias também se lembrando que aquele dia foi para a glória de Deus. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que é eterno, aquilo que não se vê, controla aquilo que é visível. Aquilo que nós não vemos, determina aquilo que vemos. Então, que os seus olhos estejam em Jesus. Em nome de Jesus, você vai estar aqui o ano que vem, mas você vai estar convertido, você vai ter ganhado pelo menos mais um para Jesus. Você não vai se esfriar na fé, você não vai se desanimar, você não vai dizer que a igreja te feriu, você não vai dizer que não cuidaram de você, porque o seu foco está na direção certa. E quando a frustração chegar, o medo chegar, a sua atenção vai para Jesus, e você vai ser fortalecido por Deus, e você vai continuar, e você vai terminar bem, em nome de Jesus. Levante alto os seus braços, vamos declarar isso. Senhor, nós declaramos aqui toda a nossa vida para a tua glória, toda a nossa atenção para o Senhor, todo o nosso coração para te amar, toda a nossa mente para te conhecer, e tudo que vamos conhecer será pela perspectiva de conhecermos o Senhor, e tudo que conquistarmos será pela perspectiva para a glória de Deus e pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Senhor, salva-nos
de sermos torturados pela distração desse tempo. Senhor, tem uma carnificina acontecendo pela distração. Nos salva dela. E nós reconhecemos, temos tudo que precisamos, é o Senhor. E nós escolhemos a Ti. Nós vamos ficar com a melhor parte. E ela não será tirada de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia.